Então abra a tua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. 5. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Como é que está o verso 1? Todo mundo achou aí? Verso 1. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Olha que interessante. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Essa vai ser a tônica agora desse pedaço da carta, que nós dividimos e classificamos como capítulo 5. Vocês lembram, domingo retrasado, quando eu estive aqui conversando sobre o capítulo 4? Mas você não lembrava qual era o livro, eu acho difícil lembrar qual era o tema. Mas nós conversamos no capítulo 4, e lá Paulo apresenta duas figuras de linguagem, dois exemplos, duas ilustrações, para tratar dessa questão da graça, para tratar desse antagonismo de graça e de lei. O herdeiro menor de idade, você lembra disso? O herdeiro menor de idade, e o filho da serva e o filho da senhora, a filha de Agar, o filho de Agar e o filho de Sara. E ele usa essas duas ilustrações para mostrar essa questão da salvação pela graça e a questão da salvação pela lei. E o Paulo, mais uma vez, ele deixa claro que salvação pela lei não é possível. Por que não é possível? Para você ser salvo pela lei, você tem que cumprir todos os aspectos da lei. E quando a gente está falando aqui, nós estamos falando da lei mosaica, que Deus passou para Moisés lá no Pentateuco, ou o judeu chama de Torá. Então são 613 itens da lei categorizadas na época de Jesus. Então, para você ser salvo pela lei, você tinha que cumprir todos. Isso era possível? Algum ser humano conseguiu isso? Um ser humano conseguiu. Um ser humano que era 100% humano e 100% Deus. Opa, pastor, na matemática isso não existe. Não, de fato. Mas na lei de Deus isso existe. Na ação de Deus, na prática de Deus isso existe. Quem foi essa pessoa? Jesus Cristo. Por isso que nós somos salvos, então, pela graça de Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei, ele satisfez a lei, e pela obra dele, ele nos reconcilia com Deus. Então Paulo desenvolve essa ideia, ele grita aquela ideia de não há outro evangelho, não sigam outro evangelho. Essa frase parece que vai ecoando em toda essa carta de Paulo aos Gálatas. E agora, quando ele chega no capítulo 5, e a nossa conversa hoje vai do verso 1 ao verso 12 do capítulo 5, tá bom? Nós vamos ficar aqui do verso 1 ao verso 12. Chega no capítulo 5, o Paulo vai tratar do quê? Das consequências daqueles que querem renunciar à graça e agir pela lei. Paulo vai tratar disso. Ele vai falar das coisas que a consequência daqueles irmãos lá da Galácia se submeterem à prática da lei. E você lembra qual era a questão, a grande questão lá? Os chamados judaizantes, diziam que a salvação em Cristo Jesus, sim, pode ser, tudo aquilo que ele dizia, mas era necessário o quê? A circuncisão, que é um aspecto da lei, da Torá, da lei mosaica. Então, o Paulo, lembra no primeiro capítulo, quando ele diz assim, seja maldito quem pregar um evangelho diferente do que eu anunciei? Maldito, então Paulo já está falando aqui de maldição, mas ele começa apresentando agora no capítulo 5, alguns aspectos bem interessantes daquilo que acontece. Gálatas 5, verso 2, leia aí. Gálatas 5, verso 2.
ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Olha que interessante, o Paulo está dizendo o seguinte: se você optar por fazer a circuncisão, Cristo, o sacrifício dele não vai ter nenhum efeito sobre a sua vida, de nada vai servir. E por que o Paulo fala isso? E é interessante aqui, quando Paulo escreve isso, pelo verbo, pelo tempo verbal aqui, as igrejas da Galácia ainda não tinham cedido à prática da circuncisão. Por quê? O que ele diz? Se vos deixardes, né? Então, quando ele escreve, parece que ainda não havia acontecido na igreja da Galácia essa questão. Ele estava debatendo, estava discutindo. Então, o Paulo está dizendo e está trazendo esse alerta para essa igreja. Se vocês aceitarem a circuncisão, vocês não vão mais poder recorrer a Cristo. É interessante quando a gente olha no capítulo 4, verso 9 e 10, a gente já percebe que as igrejas da Galácia já estavam adotando algumas festas judaicas. Por que festas? Por que ele diz isso? É só a gente ver lá, que eles estavam cumprindo essas festas. Vamos vir para os nossos dias de hoje? Você já viu alguma igreja que se diz cristã, evangélica, celebrando festas judaicas? Você já viu? Já viu alguma igreja aí celebrando a festa dos tabernáculos? A festa da colheita? A festa das cabanas? Estas são festas da história do povo judeu, para o povo judeu relembrar o que Deus fez na caminhada, no trajeto, no resgate lá do Egito. Deus deu essa ordem para aquele povo que tinha a velha aliança celebrar essas festas. O que essas festas importam hoje nos nossos dias? Tem algumas igrejas que celebram. Por que celebrar a festa das cabanas? De repente você vai fazer por uma curiosidade, você vê como é que era, tudo bem. Mas você ter a obrigação, o ritual da celebração, é disso que o Paulo está falando. Porque a maneira como os judaizantes estavam querendo que as igrejas da Galácia praticassem a circuncisão, era a condição para serem salvos. Aceitou a Jesus, segue a Jesus, mas se não circuncidar, não vai ser salvo. O Paulo então está dizendo para essas igrejas, o sacrifício de Cristo, ele não vai adiantar nada para vocês. Não vai resolver. Por quê? Porque agora vocês estão querendo fazer o quê? Cumprir aquilo que a lei diz. Então Paulo, ele faz esse alerta. Cuidado com essas práticas que, entre aspas, ajudam na salvação. Gente, isso aqui foi escrito para as igrejas da Galácia. Elas servem para nós hoje? Servem da mesma maneira que as igrejas da Galácia. Nós vamos praticar a circuncisão? Não. Mas quantas pessoas buscam práticas, atitudes, comportamentos para a salvação? Se eu não for na igreja tal, ouvir o pastor fulano de tal, o apóstolo fulano de tal, o bispo fulano de tal, a minha oração não vai ser atendida. Já viu isso? Coloque o seu copo de água em cima da televisão. Aliás, está difícil hoje de botar em cima da televisão, né? Elas estão tão fininhas que...
Coloque o seu copo de água do lado da televisão. Coloque a sua rosa, a sua flor no quarto onde tem lá do seu parente, que a flor vai sugar todas as energias negativas e depois você joga fora. Gente, nós estamos pegando práticas de religiões místicas, de misticismo, trazendo para dentro da igreja como se fosse a prática da igreja. E o salzinho, o pacotinho do sal santo, você já viu isso? Eu lembro de alguns parentes meus que eram espíritas e colocavam o sal grosso atrás da porta, em alguns lugares. Para quê? Para criar uma barreira para o mal não entrar. Se você assistir um filme hoje que tem bruxa aí, faz um círculo de sal, bota o sal na porta, bota o sal que o espírito, o demônio não entra. E para garantir, bota alho também, que o vampiro também não entra. O lobisomem eu não sei como é que faz, não sei. Então nós estamos trazendo para a vida da igreja todas essas práticas. Mandinga de crente. Deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 23 na estante da sua casa e isso vai ser poderoso. Aonde que existe isso? Pega pedaço da Bíblia, ferve a água, hortelã e põe o pedaço da Bíblia junto e toma. Aquilo faz bem para o intestino, para o estômago. Gente, que é isso? E vou dizer para você, tem crente que faz isso, e tem crente daquelas igrejas depois da Anhanguera que fazem isso. Congelar nome de pastor, isso é de rito da Umbanda, a gente sabe que tem. Eles pegam o nome do pastor, faz o nome, bota e coloca no freezer para congelar. Eu já sei que o meu nome, do Gerson, e de um monte de pastor da região, está aí nos freezer da vida aí. Vamos botar aí, fazer isso também. Será que funciona a gente botar o nome no freezer de casa lá para resolver? Um dia alguém veio me perguntar, pastor, eu tive na casa de fulano, de ciclana, e aí eu fui pegar um negócio na geladeira, porque ele me autorizou, e eu vi um negócio diferente lá, eu perguntei o que era aquilo. E aí falaram que tinham visto em algum lugar, que tinha que fazer, que amassar, pegar farinha, e passou a maior receita da mandinga, gente. Isso é mandinga, isso não é coisa de crente, não está na Bíblia isso. Isso acontece nos dias de hoje. A gente gosta de ter o poder de decisão nas mãos. A gente não gosta que Deus decida e diga como tem que ser as coisas. A gente não gosta muito disso. A gente gosta de ter o quê? Um certo controle das coisas. A gente gosta, faz parte da natureza humana, o nosso ser quer isso. A gente tem dificuldade em renunciar e deixar para Deus. Então eu vou e faço essas práticas. A gente acha absurdo as igrejas da Galácia quererem a circuncisão para ajudar na salvação, mas a gente esquece que nos dias de hoje, muitas pessoas que frequentam a igreja, que se dizem cristão, têm práticas que acham que teriam o mesmo efeito. Chega desse tipo de coisa. Ou a gente é cristão de verdade e obedece a Bíblia, ou não é. Você tem o seu problema, o seu desafio, a sua dificuldade, todos nós temos, gente. Mas Cristo está aqui na Bíblia. Segundo aspecto, verso 3. Verso 3 do capítulo 5. Leia aí, aperta o botão da luz aí, Douglas. O botão da luz, isso. Verso 3, diz assim, ó. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, de novo, é pela primeira vez que o Paulo fala da circuncisão, é agora no capítulo 5, que está obrigado a cumprir toda a lei. Olha,
Se o que se deixa circuncidar está ajudando, está querendo fazer lá, Cristo já não resolve. Cristo não funciona mais na vida dele, porque ele teve uma opção ali, ele foi e quis fazer conforme a lei. Aí o Paulo diz o seguinte: se você cumpre um aspecto da lei, você tem que cumprir todos os aspectos da lei. Todos os aspectos. Na época de Cristo, vocês sabem quantos mandamentos existiam? 613. Credo, Dona Ivone, isso mesmo. 613. Desses, a gente vê lá na mitzvah de Moisés, está lá na Torá isso. Tá? E o que acontece? É interessante, são 365 mandamentos negativos, 365 mandamentos negativos. Você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Um para cada dia do ano. Eles até fazem uma ligação, a Torá, tá bom? E tem os positivos, que são 248. 248. E esse número é interessante, eles relacionam inclusive com o número de ossos ou órgãos importantes do corpo. Ou seja, é como se o corpo todo falasse: hoje precisamos cumprir um mandamento. Então, se você optou por cumprir a lei, um só a circuncisão, você tem que cumprir os 613. E eu vou escolher aqui um dos mandamentos. Dar esmola. Sabia que dar esmola é um mandamento? Está lá, Deuteronômio 15:8, é um mandamento. Esse que eu vou ler aqui, você vai falar: mas pastor, eu não tenho como cumprir, tá? Mas dá um presente ao escravo hebreu ou hebreia. Então, se numa determinada situação, alguém ficou seu escravo, você tem que dar um presente para ele. E se você está lendo a Bíblia, está na data certa, você vai ver das questões do hebreu aí. Emprestar ao pobre é lei. Ih, pastor, mas pobre não paga. Como é que nós vamos emprestar ao pobre? Exatamente. Olha que interessante aqui, ó. Mateus vai gostar disso aqui, ó. A lei trabalhista, Mateus. Deuteronômio 27:15. Pagar o salário do trabalhador no tempo certo, na data certa. Devolver o objeto perdido. Amar todos os filhos do pacto. São 613 mandamentos. Andar cerca de um estádio no sábado apenas. Um limite no sábado. Então, no sábado, o judeu ele tinha um limite para andar. Agora, se ele precisava, olha só como eles já burlavam a lei, né? Se ele precisava chegar num determinado lugar no sábado, e esse lugar era mais distante do que o permitido, na sexta-feira ele tinha que ele fazia o caminho, no limite ele colocava alguma coisa dele, pessoal. Isso caracterizava a casa dele. Aí ele ia ali, depois ele andava mais o mesmo limite e deixava uma outra coisa pessoal, até dar essa caminhada dele. Isso, burlar a lei, não é? Então, o Paulo diz assim: se você quiser cumprir um aspecto da lei, com esse sentido, irmãos, não esqueçam de que quando a gente olha para os aspectos da lei, eles têm a validade moral dele, a validade na questão da sociedade, né? Por exemplo, amar os filhos. Isso é uma questão moral que se deve fazer. Pagar o empregado no tempo certo. É uma coisa que se tem que fazer. Então, são questões morais. Isso não é que a gente não cumpre os aspectos da lei.
amar Deus sobre todas as coisas, não adulterar, não falar o nome de Deus em vão. Agora, se eu quero praticar esses aspectos da lei para a minha salvação, então eu tenho que cumprir todos. E é por isso que nós não conseguimos a salvação cumprindo a lei. Porque só uma pessoa conseguiu fazer isso, só um, Jesus Cristo. Por isso ele cumpriu todos os aspectos da lei na vida dele, ele satisfez a lei sem jamais pecar. Por isso que é no nome de Jesus que nós somos salvos, é pelo sangue de Jesus que nós somos reconciliados. O Paulo aborda então esses dois aspectos. Se você quiser cumprir, Cristo não funciona mais para você. E se você quiser cumprir um, você tem que cumprir todos. E aí eu quero encerrar com o verso 9. Verso 9 diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. O que isso significa? Quem já usou fermento aí na vida? Quem sabe o efeito do fermento? Quando você vai fazer um bolo, um pão, você vai fazer a farinha de trigo lá, você coloca o fermento. E o que é que o fermento faz? Ele vai agir, ele vai ter a reação lá com a farinha, com tudo mais, e ele vai tornar a massa mais leve, né? A reação produz oxigênio, produz alguns gases lá, então a massa cresce, ela fica mais leve, quando assa tudo, fica mais gostoso, fica melhor. Mas é interessante que um pouquinho do fermento, e se você misturar bem, ele afeta toda a massa. Leveda toda, ele vai afetar toda a massa. Se você põe um pouquinho, ele vai afetar um pouquinho, mas se você põe mais, ele afeta mais. Mas um pouquinho do fermento já vai causar isso na massa. E o que é que Paulo está falando disso? Ele está falando do perigo que era os irmãos da Galácia darem ouvidos para esses judeus que queriam implantar essas práticas judaizantes. Paulo está dizendo assim: toma cuidado com esse pessoal. Porque um pouquinho de fermento, um só falando, acaba com toda a massa. Uma pessoa só falando, tem que circuncidar, tem que circuncidar, tem que circuncidar. Isso começa a afetar todo mundo. Que história é essa de circuncidar? Mas está na Torá, está na lei de Deus. E aí começa a gerar um problema. Por isso Paulo, então, ele escreve essa carta às igrejas da Galácia. Ele está tratando com ela, está mostrando para ela essa diferença. E o grande desafio do Paulo é fazer com que a igreja entenda. Presta atenção, meu irmão. O desafio do Paulo é que as igrejas da Galácia, que era uma região, né, lembra disso? Não era uma cidade específica como Éfeso, Roma, Corinto, era uma região. Então essas igrejas dessa região começaram a prestar atenção nesse tipo de conversa. E prestando atenção nesse tipo de conversa, eles começaram a fazer o quê? A se desviar daquilo que era a verdade. Por isso, cuidado com o que você ouve hoje em dia. Cuidado. Se você ouvir alguma coisa muito bacana, muito interessante, mas que é contrário ao Evangelho, o que é que o Paulo diz que tem que ser essa pessoa que fala esse tipo de coisa? Enem. A Manu sabe, mas ela não vai falar, ela vai deixar você falar. Quem vai falar aí? A Manu falou que está cansada de falar durante... O que acontece com quem vai pregar um outro evangelho? Maldito. Se alguém surgir diante de você, Paulo está dizendo para as igrejas da Galácia, e pregar um evangelho diferente do que eu falei, pode ser até um anjo, um ser sobrenatural, né, Paulo? E falar alguma coisa diferente do que já foi ensinado, da salvação é por Cristo Jesus e tudo mais, seja maldito. Então, meu irmão, se você ouvir um negócio bacana hoje em dia aí na rádio, na televisão, na internet, e que for diferente do que está na Bíblia, meu irmão, cuidado, porque
esse pouquinho que essa pessoa falar pode causar um problema sério na sua vida, na sua família e na sua igreja. Quantas igrejas já se dividiram, racharam, porque começaram com algumas práticas, com alguns comportamentos que não são bíblicos. Se você ouviu alguma coisa muito bacana que você gostou, converse, de preferência com os pastores, ou com os presbíteros. Com alguém que, de repente, possa conversar com você. Não estou falando que você não sabe, não estou falando que você não tem capacidade. Eu faço assim, de repente eu leio alguma coisa muito interessante, muito bacana, que eu gosto demais. Primeiro eu questiono. Vou ver se eu acho alguma coisa na Bíblia, pesquiso. E depois eu vou conversar com outras pessoas. Eu vi isso, o que você acha? Alguns irmãos compartilham o vídeo. Pastor, o que o senhor acha desse vídeo aí? Alguns são bacanas, outros tem algumas coisinhas que a gente precisa prestar atenção. Por quê? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós vamos encerrar aqui, porque a segunda parte do capítulo 5 é um assunto que a gente precisa ter mais tempo, tá? E já são 10 horas, então nós vamos deixar para domingo que vem. Domingo que vem não. Domingo que vem não. Domingo que vem nós não teremos escola dominical. Por que não teremos? Porque é carnaval. Ô pastor, o senhor vai pular carnaval e não vai vai conseguir levantar para vir na escola dominical? Não. É que a totalidade, praticamente todos os nossos jovens e adolescentes vão para o retiro de carnaval. Então, muito da nossa estrutura de funcionamento da igreja aqui funciona com esses jovens, com esses adolescentes. Se vocês olharem agora, dá uma olhadinha para mim lá no som. Fica em pé, Douglas. Fica em pé também, Douglas. Luan, não senta não. Está vendo? Você acha que eles são adultos, velhos, idosos? Não, são jovens. O Douglas lembra um pouquinho, né? Mas olha quem está aqui na frente. Fica em pé, Brenda. Fica em pé, calma aí. Fica em pé. Tudo jovem. Tudo jovem. Né? Onde é que estão os velhos, dona Ivone? À noite a gente vai conversar sobre isso, tá bom? À noite nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, domingo que vem, domingo de carnaval, nós não teremos escola dominical, tá bom? Culto à noite às 19 horas, domingo que vem, absolutamente normal, ok? Muito bem, eu quero convidar vocês a se colocarem em pé nesse instante, nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. Pai bendito, muito obrigado, porque no nosso país ainda temos a liberdade de te cultuarmos livremente, ó Deus, de portas abertas. Ajuda-nos, ó Deus, a aproveitarmos esse tempo. Tua palavra diz que dias virão, ó Deus, onde tudo isso será um grande desafio. Ajuda-nos a aproveitarmos esse tempo. Ajuda agora, Senhor Deus, nas salas da escola dominical, jovens, adolescentes, crianças, continue a falar conosco e a nos ensinar. Nós oramos, ó Pai, por Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.